Olá, meus irmãos e amigos, paz seja convosco. O objetivo principal deste canal, Pastor João Neres, é ler e explicar a Bíblia Sagrada. Estou aqui com a Bíblia Palavra-Chave, usada na live lendo e explicando a Bíblia Sagrada. Nós lemos a Bíblia toda de 2021 até 2024, em 3 anos, 1 mês, 1 mês e 22 dias. E agora nós estamos na galeria dos heróis da fé. Hoje nós vamos falar sobre Jefté. Jefté, valente e valoroso. Não saia daí porque temos algumas coisas a aprender com o juiz Jefté. Sejam todos bem-vindos em nome de Jesus. Eu quero aproveitar e dar as boas-vindas a todos os irmãos das seguintes cidades. A cidade que tem mais acesso aqui no canal do Pastor João Neres é São Paulo, capital, com 8.583 acessos em 28 dias. Depois vem o Rio de Janeiro, minha cidade, com 6.873. Depois vem Recife com 4.101. Estou abismado. Se você é de Recife, deixa aí um comentário, porque eu estou abismado com os acessos em Recife. Depois vem Fortaleza com 3.403. Depois vem Salvador, na Bahia, com 2.701, cidade dos meus irmãos. Manaus, cidade da IEADAN, a igreja onde eu já preguei também, com 2.299. Depois vem Belém do Pará, onde eu já estive muitas vezes, 1.467. Depois vem Belo Horizonte, Brasília, Jaboatão dos Guararapes, Pernambuco, Maceió, Natal, João Pessoa e São Luís do Maranhão. Muitos acessos. Parabéns a todos esses irmãos. E eu peço que deixem aí o seu comentário para que eu possa estar cada dia mais aperfeiçoando. Eu não tenho ainda um estúdio de gravação. Eu estou usando aqui o OBS, é um sistema. Já usei StreamYard, já usei o estúdio do TikTok, mas me adaptei melhor com esse aqui. É um estúdio improvisado, mas o conteúdo é para a glória de Deus. E toda a Bíblia está aí gravada, você pode acessar. E se você quiser ajudar o canal do Pastor João Neres, somente divulgue para outras pessoas. Nós estamos chegando, eu acredito que até amanhã, se Deus quiser, chegando aos 12.000 inscritos. Éramos apenas 200 quando tudo começou. Vamos lá? Jefté, valente e valoroso. Vamos estudar um pouco sobre a vida de Jefté. Eu vou colocar o slide assim, tomando a tela, mas eu volto sempre, tá? Hoje tem o mistério do 11. O mistério do 11 hoje é que hoje é dia 11, nós vamos falar sobre Hebreus 11, Juízes 11, ainda tem uma referência de 2 Coríntios 11, tudo 11 hoje, glória a Deus. Então a história de Jefté está em Juízes 11, do 1 ao 24. Apenas o versículo primeiro que eu vou ler para nós iniciarmos, diz assim: Era então Jefté, o gileadita, valente e valoroso, porém filho de uma prostituta, mas Gileade gerara a Jefté. Então ele era judeu porque era filho de Gileade, porém com uma prostituta. Eu vou já falar mais à frente sobre esse porém do homem, né? Porém, e o porém de Deus. Daqui a pouco eu falo sobre isso. Vamos lá, vamos prosseguir aqui. Eu estou usando um slide de uma aula que eu já ministrei. E o versículo de hoje é esse: O que mais direi? Faltar-me-ia tempo contando de Gideão, já falamos, de Baraque, de Sansão, de Jefté, de Davi, de Samuel e dos profetas. Tem bastante profetas para nós falarmos. Quando eu falar de Jeremias, de Ezequiel, de Isaías, de Daniel, eu não vou mais falar do livro, porque o livro já está gravado. Agora eu estou falando do herói da fé. Então eu vou falar agora da pessoa do profeta, da sua história, do legado que ele deixou, tá bom? Essa é a proposta dessa live, Heróis da Fé. Glória a Deus. E hoje o tema é Jefté, valente e valoroso. Bem, os antecedentes nós sabemos
que a situação era triste. O livro de Juízes só existe porque Josué não fez o dever de casa, porque apesar de ter sido o grande homem que foi, ou ele ou os anciãos que estavam com ele não fizeram discípulos. E diz que depois de Josué, depois que ele morreu e aqueles anciãos, se levantou uma geração que não conhecia o Senhor. Então alguém falhou no processo de discipulado. Alguém não fez substituto. E isso é ruim no ponto de vista da liderança. Tem líderes que estão quase morrendo e não fizeram um substituto. Alguma coisa está errada nessa liderança. Tá? E nesse contexto vai surgir Jefté. Juízes 10 fala da opressão dos amonitas. Quem eram os amonitas, pastor João Neres? Eram oriundos daquele relacionamento incestuoso entre Ló e as suas duas filhas. Elas geraram Amon e Moabe, amonitas e moabitas, dois inimigos de Israel. E nesse momento os amonitas estão oprimindo. Surge então Jefté, que significa abridor, ou Deus abre, ou seja, Deus vai abrir um tempo de vitória para libertar o seu povo. Ele é o nono juiz. E esse episódio ocorre cerca de 1143 antes de Cristo. 1143. Davi vai ser lá por volta do ano 1000. Então aqui é 143 anos antes de Davi, que a contagem antes de Cristo é decrescente, tá bom? Jefté é no ano 1143 antes de Cristo. Glória a Deus. As qualidades de Jefté. Vamos lá. Primeira coisa a destacar, ele era gileadita. E tem um versículo aqui, eu até pensei que estava errado, fui conferir, é Jeremias mesmo. Pastor João Neres, o que é que tem a ver Jeremias com Jefté? Tem, porque Jeremias 8:22 diz: porventura não há bálsamo em Gileade? Porventura não há lá médico? Então é daí que vem aquela música: há um bálsamo em Gileade, há unção em Gileade, ok? Então há um bálsamo em Gileade, era um lugar conhecido pelo famoso bálsamo. Ele era gileadita. E ele é destacado como valente. Tem um hino da harpa que é ser valente. Deus procura valentes. Davi tinha um grupo chamado Valentes de Davi. Gideão venceu os midianitas com seus 300 valentes. Deus procura homens valentes. Quem for covarde e medroso, que volte. E Jefté era valente. E ele era também valoroso, uma pessoa de valor, uma pessoa que tinha bagagem, uma pessoa que tinha qualificações para liderar, né? Veja bem, aqui eu vou falar sobre aquele episódio, porém do homem versus o porém de Deus. Aqui eu vou comparar também a Mefibosete, a Naamã e Gideão. Veja bem, o texto diz, capítulo 11, versículo 1, que ele era valente e valoroso, porém, filho de uma prostituta. Entendeu como o homem gosta de denegrir? Quando fala de Mefibosete, diz que ele era da descendência real, ele era filho de Jonatas, porém era aleijado de ambos os pés. Aí o escritor, quando fala de Naamã, diz que ele era um general também valoroso, um homem de nome, um homem valente, porém leproso. E Gideão, ele mesmo diz: olha, eu sou o menor, eu até tenho vontade de vencer, mas eu sou o menor. É o porém de Deus e o porém do homem. Paulo diz para Timóteo: tu, porém, guarda essa doutrina, tu, porém. Então o homem tem um porém, o porém do homem é destacando os nossos erros, né? Mas o porém de Deus é destacando as nossas qualidades. Jesus pensou assim: Pedro, Satanás pediu para se andar na tua vida, porém eu intercedi ao Pai para que a tua fé não desfaleça. Você vai ser o pastor dessa igreja. Eu já te escolhi, eu sei o teu potencial.
apesar de você ter errado, porém, eu vou atrás de você, eu vou te perdoar, eu vou te restaurar. Então, o porém do homem é para nos detonar, é para denegrir a nossa imagem. O homem era forte, era valente, valoroso, mas o escritor diz, porém, filho de uma prostituta. Ou seja, queria derrubar o avião do nosso irmão Jefté, mas não conseguiu porque ele tinha qualidades. Aleluia. O voto precipitado. Eclesiastes 5:5 diz que é melhor que não votes do que votes e não pague. É melhor que não votes do que votes e não pague. Então, cuidado com a precipitação dos lábios. E por causa dessa precipitação, ele estava no meio da guerra e ele disse, se eu vencer, quando voltar para casa, a primeira coisa que me sair ao encontro, ele pensava que viria um cachorrinho, um cabrito, uma ovelha, eu sacrificarei ao Senhor. Mas, para a decepção dele, quem veio correndo foi a sua própria filha. E aí entra a pergunta, a filha de Jefté foi sacrificada? Deus aceita sacrifício humano? Bem, o texto, no 11, qual o versículo aqui? Vamos ver. É o 11:39, né? Diz assim, 11:39. E sucedeu que ao fim de 2 meses, tornou ela para seu pai, o qual cumpriu nela o seu voto que tinha feito, e ela não conheceu o varão. E daí veio o costume em Israel. 40. Que os filhos de Israel iam de ano em ano a lamentar a filha de Jefté, o Gileadita, por 4 dias no ano. Bem, eu tenho gravado no canal algo sobre isso, com mais detalhes, mas a maioria dos teólogos concorda que não houve sacrifício humano. O que houve foi uma consagração ao Senhor. Porque a palavra holocausto, em hebraico, tem diversos significados. Tá? E ali era um tipo de sacrifício de devoção ao Senhor. Então, o que aconteceu? Ele a consagrou, ela não pôde casar. Então, ela ficou virgem para sempre. E para uma mulher naquela época era muito triste. Mas ele tinha feito um voto. E qual homem que não quer ter netos, não quer que a filha case? Mas ele fez um voto precipitado. E por conta desse voto, ele a consagrou ao Senhor. Não quer dizer que ele a matou, porque Deus não aceita sacrifício. Como é o livro de Juízes, um livro muito complicado, com coisas erradas, né? Poderia até ser, mas nós estamos falando aqui depois da lei. Jefté, por mais que fosse um tempo difícil, ele conhecia algo da lei, ele temia o Senhor, né? O Espírito Santo veio sobre ele, então não é possível que ele tenha sacrificado. O correto é que ele tenha consagrado e ela não pôde se casar, tá bom? Foi um voto precipitado. Vamos lá, continuando aqui, ele foi poderosamente usado por Deus. Diz Juízes 11:29 que ele foi revestido pelo Espírito Santo. Observe que Sansão e vários outros homens eram revestidos sobre o Espírito Santo. O Espírito Santo na Bíblia, no Antigo Testamento, só vinha sobre reis, sacerdotes, profetas, nazireus e sobre alguns juízes. Então, o Espírito Santo era seletivo no Antigo Testamento. Só vinha sobre reis, sacerdotes e profetas e algumas pessoas selecionadas, como foi o caso dos juízes e dos nazireus. O Espírito Santo veio e revestiu Jefté. Se o Espírito Santo veio e revestiu Jefté, é porque houve uma aprovação do Senhor no seu ministério. Eu vou dizer aqui no final por que houve essa aprovação. Bem, e agora? Agora é Shibolete ou Sibolete? Identificando os irmãos. Deixa eu ver se eu acerto esse slide aqui. Identificando os irmãos. Eita, opa, deu certo. Identificando os falsos irmãos. É o 12:6. Porque ele foi para uma batalha e Jefté vai entrar numa guerra contra outra tribo de Israel, uma guerra feia. Mas os efraimitas, eles são
são de briga. Não vou dizer que eles sejam chatos, mas eles foram chatos nessa situação aqui. Porque eles brigaram com Jefté porque ele não chamou ele para a briga. Não chamou eles para a guerra. E aí eles vão atacar Gileade porque Jefté não os chamou para a guerra. Pensa num povo para gostar de briga. E aí houve uma guerra entre duas tribos de Israel, Gileade e Efraim. E Efraim é uma tribo de homens fortes. Mas Gileade vai vencer na estratégia, porque ele identificou os inimigos. Eles chegaram no ribeiro, Jefté colocou uma patrulha ali, e quando os homens vinham passando, ele dizia: você é efraimita ou gileadita? Aí ele estava fugindo, o efraimita estava na guerra, para se safar, para se esconder, ele dizia: eu sou gileadita. Aí o Jefté dizia: então fala Shibolete. Fala Shibolete. Ele dizia Sibolete. Shibolete. Não saía, porque a língua deles era presa. Não saía Shibolete, saía Sibolete. Aí eles cortaram o pescoço e venceram muitos. Foi uma guerra sangrenta, mas aqui nós temos uma lição espiritual. Nós devemos aprender, né, a identificar os falsos irmãos. Em 2 Coríntios 11, olha o mistério do 11 aí. Hoje foi Hebreus 11, Juízes 11, 2 Coríntios 11. No 11:26, Paulo diz: em perigo de rios, em perigo na noite, em perigo em tal lugares. Aí diz assim: em perigo entre falsos irmãos. O pior perigo do mundo é o perigo entre falsos irmãos. É pior do que o perigo da selva, dos rios, das tempestades. Apocalipse 2:2, o Senhor diz para a igreja de Éfeso: eu tenho a teu favor que colocaste à prova os que diziam ser apóstolos e os achastes mentirosos. Apocalipse 3:9, para Filadélfia, o Senhor fala: eu colocarei aqueles que se dizem judeus e não são, mas mente, e eu farei que eles venham e adorem prostrados aos teus pés. Então aqui Jefté identificou os inimigos com as palavras Shibolete ou Sibolete. Eu tenho uma das mensagens do livro Devocionais Selecionados: Sibolete, Shibolete ou Sibolete, né? Que língua você fala? De que povo és tu? Vamos lá? Glória a Deus. Para terminar, Juízes 10:16 tem um versículo tremendo e eu vou ler para vocês aqui. Juízes 10, versículo 16, que diz assim: e tiraram os deuses alheios. Aqui o povo está se arrependendo. Tiraram os deuses alheios. Foi antes de Jefté agir. E foi por isso que Deus chamou Jefté, depois dessa atitude do povo. Tiraram os deuses alheios do meio de si e serviram ao Senhor. Então se angustiou a sua alma por causa da desgraça de Israel. Gente, a alma de Deus se angustiou. Eu coloquei aqui o tema: a angústia de Deus. A alma de Deus se angustiou por causa da desgraça de Israel. O negócio estava tão ruim que quando Deus viu ele se arrependendo, o Senhor disse: vou ter que livrar, vou ter que agir. E mandou Jefté, mandou um homem valente e valoroso para enfrentar os inimigos de Israel. Jefté, valente e valoroso. Louvado seja o nome do Senhor. O Senhor é contigo, varão valoroso. O Senhor é contigo, varoa valorosa. O Senhor é contigo, nação brasileira. Apesar dos acontecimentos, Deus é fiel para dar vitória a essa nação. Bondoso Deus e Pai, quero agradecer pela vida de cada um dos teus filhos que nos assiste nessa tarde, de São Paulo, do Rio de Janeiro, de Recife, de Salvador, de Fortaleza, de todos os lugares, Senhor, que estão nos assistindo. Que o Senhor abençoe cada um dos teus servos. Abençoe a nação de Israel, a cidade de Jerusalém,
E abençoe o Brasil e cumpra a tua palavra de Gênesis 12:3, que diz: abençoarei os que te abençoarem e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Que a tua justiça, Jeová Tessiticano, seja sobre os inimigos de Israel. Assim eu oro, agradecido em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Hoje falamos sobre Jefté, valente e valoroso. Amanhã vamos falar sobre Davi. Deus te abençoe. Até amanhã, se Deus quiser, e paz seja convosco.